Olá, como vão? Hoje iremos falar sobre a teoria das relações humanas de George Elton May. Com a necessidade de se ter uma administração que fosse mais democrata e humanizada, as experiências feitas pelo sociólogo Elton May na fábrica da Western Electric Company fizeram surgir o que se chama de teoria das relações humanas. Essa teoria foi muito importante em virtude das práticas administrativas daquele tempo, especialmente relacionadas à exploração do trabalhador. May nasceu no dia 26 de dezembro do ano de 1880, em Adelaide, na Austrália, e morreu em 7 de setembro de 1949, em Guildford, no Reino Unido. Reconhecido mundialmente como um grande estudioso da sociologia e um dos fundadores e principais teóricos da sociologia industrial dos Estados Unidos. May tinha formação acadêmica em medicina pela Universidade de Adelaide, enquanto ainda estava na Austrália. Foi um grande estudioso e pesquisador sobre as sociedades aborígenes, o que contribuiu imensamente para que May tivesse certa sensibilidade em relação às múltiplas dimensões da natureza do homem. Deu aulas na Universidade de Queensland quando trabalhava na África. O sociólogo trabalhou no período da Primeira Guerra Mundial, fazendo análise psicológica dos soldados que ficavam na guerra em estado de choque. Em Chicago, na fábrica da Western Electric Company, May teve a oportunidade de liderar uma experiência sem igual. A partir desse trabalho feito na fábrica, May acabou deixando que a experiência fosse um movimento contrário à teoria clássica da administração, a qual era considerada uma forma de exploração do empresário ao operário. Foi verificado pelos pesquisadores que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. A partir daí, eles tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico. Então, estranho e impertinente motivo pelo qual a experiência se prolongou até 1982, quando foi suspensa devido à crise de 1929. Com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estendeu ao estudo da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários. A primeira fase de Hawthorne foram os estudos da iluminação. Durante essa primeira etapa, foram escolhidos 2 grupos de trabalhadores responsáveis por uma mesma atividade e que trabalhavam em condições idênticas. Um grupo de observação que ficou designado a trabalhar sobre a intensidade de luz variável, enquanto o outro grupo era o de controle, que iria trabalhar sobre uma intensidade de luz constante. Concluímos que os operários se julgavam na obrigação de produzir mais quando a intensidade de iluminação aumentava, e o contrário quando diminuía. Comprovou-se a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. A segunda fase era na sala de montagem de relés, que começou em 1927. Foi criado um grupo de observação, onde 5 moças montavam os relés, enquanto uma sexta fornecia as peças para abastecer o trabalho. A produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental, sujeito a mudanças nas condições de trabalho, e o grupo de controle, que trabalhava em condições constantes. O grupo experimental tinha um supervisor, como no grupo de controle. O primeiro período durou 2 semanas. Foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho. 2.400 unidades semanais por moça, que passou a ser comparada com os demais períodos. Já no segundo período durou 5 semanas. O grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo-se as condições e horário de trabalho normais, e medindo-se o ritmo de produção. Serviu para verificar o efeito da mudança de local de trabalho. No terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento. O pagamento era por produtividade.
No grupo de controle havia o pagamento por tarefa em grupos. Os grupos eram numerosos e as variações da produção de cada moça eram diluídas na produção e não refletiam no salário individual. Separou-se o pagamento do grupo experimental. Como ele era pequeno, os esforços individuais repercutiam diretamente no salário. Este período durou 8 semanas. Teve um aumento de produção. No quarto período, iniciou a introdução de mudanças no trabalho. Um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro igual no período da tarde. Teve um aumento de produção novamente. No quinto período, os intervalos de descanso foram aumentados para 10 minutos cada, verificando novamente o aumento de produção. No sexto período, introduziu-se 3 intervalos de 5 minutos na manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou e houve quebra do ritmo do trabalho. Sétimo período voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos, em cada período servindo-se um lanche leve. A produção aumentou novamente. No oitavo período, o grupo experimental passou a trabalhar até as 4h30, e não até as 5 horas. No nono período, o grupo passou a trabalhar até as 4 horas. A produção permaneceu estacionária. No 10º período, o grupo experimental voltou a trabalhar até as 5. A produção aumentou bastante. No 11º período, estabeleceu a semana de 5 dias, com sábado livre. A produção diária do grupo experimental continuou a subir. Não deixem de aproveitar. Sejam bem-vindos e boas compras! Olá, cliente amigo! A nova estação já entrou e com ela também chegou toda a coleção outono e inverno via Anzi. Tênis a partir de R$ 29,90, botas coturno a partir de R$ 30. No 12º período, voltou-se às mesmas condições do terceiro, tirando-se todos os benefícios dados, com a aceitação das moças, é claro. Esse período durou 12 semanas. Inesperadamente, a produção atingiu um índice jamais alcançado anteriormente: 3.000 unidades semanais por moça. Conclusão dessa fase é que as pessoas gostavam de trabalhar na sala de provas porque era divertido e a supervisão branda.
ao contrário da supervisão de controle rígido na sala de montagem. Permitia-se trabalhar na sala de provas com liberdade e menor ansiedade. Havia um ambiente amistoso e sem pressões, na qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação do trabalho. Não havia temor ao supervisor, pois este funcionava como orientador. Houve também um desenvolvimento social do grupo experimental. As moças, na época, faziam amizades entre si e tornaram-se uma equipe. O grupo desenvolveu objetivos comuns, como o de aumentar o ritmo de produção. A terceira fase é o programa de entrevistas, que os pesquisadores, fixados nos estudos das relações humanas no trabalho, verificaram que no grupo de controle as moças consideravam humilhante a supervisão vigilante e constrangedora. Assim, em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas, com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam. Quais mudanças você está achando da empresa agora? Então, o ambiente de trabalho é bem agradável, as condições de trabalho são boas. E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Eu faria intervalos mais curtos, porém mais frequentes, durante a jornada de trabalho. O programa obteve sucesso. Foi então criada a Divisão de Pesquisas Industriais para ampliar o programa de entrevista. A sala de montagem de terminais foi a quarta fase. E para analisar a relação entre a organização informal dos operários e a organização formal da fábrica, foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas às do departamento. O observador ficava dentro da sala e o entrevistador fora entrevistando o grupo. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo. O salário só poderia ser maior se a produção total aumentasse. Então o observador notou que os operários dentro da sala usavam uma porção de artimanhas. Eles montavam o que julgavam ser a sua produção normal. Reduziam seu ritmo de trabalho. Os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos. A conclusão da experiência de Hawthorne é que conexões entre pessoas e os grupos sociais influenciam diretamente no trabalho que vai ser executado. Isso merece atenção. As pessoas não são simples robôs para serem programadas para executar uma tarefa. O trabalhador se apoia no grupo, age e reage mediante ao grupo. A experiência proporcionou os princípios básicos das relações humanas nas organizações. Não, corta.